Da prisão à presidência da República. Na África do Sul, nós vamos conhecer a trajetória do líder político Nelson Mandela. Mandela is a human being. Mandela é um ser humano e ele comete erros como um ser humano. Mas a razão pela qual o amamos é porque ele representa a pureza do espírito da liberdade. Alguns aspectos dele, até mesmo, quer dizer, nos aspectos mais simples de ele como pessoa, da simplicidade com que ele se vê a si próprio e se ri de si próprio. Teve que lutar, uma luta muito complicada, e que conseguiu finalmente derrotar o apartheid. De todos os líderes africanos que fizeram a história da África, ele se tornou o mais notório. Durante os 27 anos em que ficou preso, Nelson Mandela personificou a oposição ao apartheid e inspirou um clamor mundial por sua libertação. Nos anos 80, Libertem Mandela tornou-se um grito de ordem para multidões em todo o mundo e virou o lema das campanhas anti-apartheid em vários países. O programa de hoje mostra um pouco da história de Nelson Mandela, seus feitos e a herança política de uma lenda africana. O Nova África está começando. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you filled with deep pride and joy. Pride in the ordinary, humble people of this country. Apartheid é uma palavra africana que significa vida separada. Na África do Sul, o apartheid foi um regime de segregação racial que, entre 1948 e 1990, mantinha a população negra do país à margem da sociedade. Os brancos tinham o poder, os melhores empregos e a força do Estado, enquanto o restante da população não tinha quaisquer direitos políticos, econômicos e sociais elementares. O Partido Reunido Nacional, o principal partido político do nacionalismo africâner, venceu as eleições gerais de 1948. Uma das principais promessas de campanha do partido era aprofundar a legislação de segregação racial que desde 1913 já proibia negros de adquirirem terras no país. Sem maioria no Congresso, o PRN se aliou ao Partido Africâner de extrema-direita. Logo, os dois partidos se fundiriam para formar o Partido Nacional e o governo instituiu em definitivo o regime do apartheid. Logo após a posse, o novo governo aprovou várias leis que pavimentariam o caminho para o apartheid. A primeira delas, em 1949, tornou ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. No ano seguinte, outra lei tornou crime a prática de sexo entre elas. Em 1951, a Lei de Autodeterminação dos Bantus criou estruturas governamentais separadas para cidadãos negros, dividindo o país em bantustões. Em 1953, a Lei de Reserva dos Benefícios Sociais aprofundou o apartheid e criou escolas, universidades, praias, ônibus e hospitais segregados. Nelson Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, num vilarejo no interior da África do Sul. Seu verdadeiro nome é Rolihlahla Mandela. Na língua local, Rolihlahla quer dizer causador de problemas. O nome em inglês, Nelson, ele ganhou de uma professora. No primeiro dia de aula, para Nelson Rolihlahla Mandela, educação se tornaria uma prioridade a partir dali. Educação é importante, porque se você não é educado, não pode ser um líder. Em 1961, Mandela tornou-se o comandante do braço armado do CNA, conhecido como Lança da Nação, e passou a buscar ajuda financeira internacional para financiar a luta dos negros sul-africanos. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence.
against the government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Em 1962, Nelson Mandela foi preso e condenado a 5 anos de prisão. O governo alegou que ele incentivava greves e fazia viagens ao exterior sem autorização. Em 1964, Mandela foi julgado novamente e desta vez condenado à prisão perpétua por planejar ações armadas contra o regime do apartheid. Mandela estava preso e escreveu uma carta para o ministro da Justiça do governo do apartheid. Isso aconteceu quando o governo estava negociando com outras organizações do continente sobre os problemas da África do Sul. E ele então escreveu uma carta em que dizia: por que falar com líderes de fora do país? Se nós estamos aqui, juntos, nós podemos evitar a calamidade neste país. Mandela permaneceu preso de 1964 a 1990. Nesses 27 anos, transformou-se no símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul. Mesmo na prisão, conseguia enviar cartas para organizar e incentivar a luta contra a segregação racial no país. Essa é a cela onde Mandela ficou preso. Realmente é um espaço muito pequeno, 2 metros por 2 metros. Aqui onde ele dormia, estudava, escrevia, e quando a luz se apagava, ele se dirigia até a janela para utilizar a luz do pátio para continuar lendo. You must know that from 1964. Entre os anos de 1964 e 79, não haviam camas para os presos de Robben Island. Mandela dormia neste tapete. Ele é um homem grande. A cabeça ficava virada para este lado e o pé para aquele. Não dá para ficar completamente esticado. Mandela tinha que se manter deste jeito. Todo dia de manhã, quando os presos se levantavam, eles dobravam a coberta que tinham usado durante a noite. Este é o banheiro. Coloque um pouco de água antes de usar. Este é o prato e o copo. Esta é a cadeira. Serve para você estudar ou ler um livro ou uma carta da família. E então, esse era o sinal para abrir a porta para o almoço. Você traz o seu prato, come a sua comida. Pela manhã, normalmente havia um mingau e café preto, mas o café preto não era muito bom porque havia pouco açúcar. Então era melhor usar o açúcar no mingau. E no meio da noite, levantar-se era uma forma de rotina. Fazer um pouco de alongamento, algumas flexões. Então começava a fazer isto aqui. E o homem do outro lado respondia. Com isso, um dizia para o outro que estava bem. Essa era uma forma de comunicação. E quando eles vinham abrir a porta pela manhã, você pegava o seu balde para limpá-lo lá fora e trazê-lo de volta. Mantenha o balde aqui dentro. O que tem nele precisa ser suficiente para tudo o que você precisa. Se não houver água, é um problema. Se Mandela se sentisse um pouco mal à noite, ele apertava este botão. Isto é africâner para dizer o que foi. Então, se ele dissesse que precisava de cuidados médicos, era preciso esperar cerca de 2 a 3 horas para receber cuidados médicos. Então, houve um momento em que chegaram as camas, e todos receberam camas. Mas, antes disso, eles tentaram dar uma cama apenas para Mandela. Mandela disse que não. Eles tentaram dar-lhe cobertor quente, roupas quentes, mas ele dizia sempre que não. Ele explicava que se ele recebesse, todos teriam que receber o mesmo.
O antigo guarda da prisão explica que dos 27 anos de prisão, Mandela passou 18 aqui em Robben Island. Distante 12 quilômetros do porto da costa da cidade do Cabo, a ilha começou a receber líderes negros que se rebelaram contra o apartheid em 1960. Só em 1991, ela deixou de servir como cadeia para adversários do regime e apenas em 1996, o presídio de segurança máxima foi desativado para virar um museu que conta um pouco da história de Mandela e da luta contra o apartheid. Durante os anos 70, Mandela chegou a recusar uma revisão de pena e, em 1985, não aceitou a liberdade condicional. Mandela achava que poderia, assim, desencorajar a luta armada naquele momento. Com o aumento das pressões internacionais, o então presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, solicitou em fevereiro de 1990 a libertação de Mandela, já com 72 anos, e a retirada da ilegalidade do CNA, o Congresso Nacional Africano. No mesmo ano, de Klerk intensificou as negociações para acabar com o apartheid. Em 1993, Mandela e Frederick de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz, pelos esforços para acabar com a segregação racial na África do Sul. A pá de cal sobre o apartheid aconteceu nas eleições multirraciais e democráticas de 1994, vencidas pelo CNA sob a liderança de Nelson Mandela. No próximo bloco, o herói ganha a faixa presidencial. A história de Nelson Mandela continua. Em 1994, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, aos 75 anos de idade. Governou o país até 1999. Além do fim do regime segregacionista na África do Sul, seus 4 anos de governo foram marcados pela reconciliação de grupos políticos internos. The cornerstone of building a better life of opportunity, freedom and expression is the most dynamic program of social upliftment in the history of this country, the Reconstruction and Development Program. This needs the unity of purpose. It needs unity in action. It requires us all to work together to bring an end to division, an end to suspicion, and to build a nation united in our diversity. The people of South Africa have spoken in this election. They want change, and change is what they will get. Após a posse, Nelson Mandela constituiu uma comissão para a verdade e a reconciliação, com o objetivo de investigar denúncias de crimes durante o regime do apartheid, e confiou o comando desta comissão ao arcebispo anglicano Desmond Tutu. Também durante sua presidência em 1996, Mandela promulgou uma nova Constituição para a África do Sul. A Carta Magna foi considerada modelo para outros países. Com o fim do mandato de presidente, Mandela afastou-se da política, dedicando-se até hoje às causas de várias organizações sociais em prol dos direitos humanos e da justiça social na África do Sul. Um caminho difícil que apenas começa a ser trilhado. Those very same people who said to apartheid, so far, no fair. Aquelas pessoas que lutaram contra o apartheid vão ter que dar um basta. E eu acho que esse dia está chegando. Acho que o que precisa acontecer na África é o que está começando a acontecer. Mas como todo movimento social, vai precisar de um pouco de tempo. A Primavera Árabe está afetando o continente de uma forma que nunca aconteceu antes. Desde que a maioria dos países africanos se livrou do colonialismo, os governos que se formaram naquela época eram apenas agentes das potências coloniais. E como consequência, eles não fizeram nada para transformar as sociedades. O que aconteceu foi a substituição do colonialista opressor branco por um residente opressor negro. E é por isso que aconteceram golpes militares. Mas esses golpes também não trouxeram nada para as pessoas. Era muito difícil para um governo, um presidente, ser removido do poder através de um processo democrático.
E é por isso que você encontrava esses presidentes que viveram toda a sua vida no poder. Mas a tendência agora, seja em Serra Leoa, ou na Costa do Marfim, ou na Argélia, ou no Egito, a tendência agora são os movimentos pró-democracia. Nossos políticos, nossos líderes, o mundo todo vê a África como uma fonte de riquezas a partir dos recursos minerais que possui. É por isso que houve o colonialismo na África. Mas se você olhar para os momentos recentes, são as commodities da África que estão alimentando a economia global. E os africanos estão se beneficiando disso? Não. Eu acho que esse é o nosso desafio. Nós não devemos agir como países isolados, mas agirmos como uma só África. Precisamos descobrir como negociar com economias poderosas como a China, a Índia, Brasil, a União Europeia ou os Estados Unidos, de uma maneira que também beneficia a África. Nelson Mandela foi casado 3 vezes. A primeira esposa foi Evelyn Tokomasi, da qual se divorciou em 1957, após 13 anos de casamento. Depois, Winnie Madikizela. Com ela, ficou 38 anos, 27 dos quais enquanto estava na prisão. Mandela divorciou-se de Winnie em 1996. No seu aniversário de 80 anos, Mandela casou-se com Graça Machel, viúva de Samora Machel, antigo presidente moçambicano. Ele teve 2 filhos já falecidos e outras 3 filhas. Quem conheceu Mandela garante que conviver com ele é uma experiência inesquecível. Chester Williams foi campeão da Copa do Mundo de Rugby em 1995 na África do Sul. Ficou conhecido como o único negro da seleção sul-africana naquele mundial. História que virou até filme em Hollywood. O título do torneio foi usado pelo então recém-eleito presidente Nelson Mandela para unir o país contra a segregação. Quando Nelson Mandela entrou no vestiário vestindo a camisa, não precisávamos de mais nenhuma motivação, porque o nosso presidente tinha entrado no vestiário vestindo pela primeira vez a camisa do time para dar suporte ao time nacional de rugby. O que mais você pode dizer a um time? Mais nada. A única coisa que tínhamos que fazer era ir para o campo e mostrar a Nelson Mandela por que ele estava nos dando apoio e por que nós estávamos dando suporte a ele. Eu acho que é por isso que jogamos tão bem naquela final, porque sabíamos que o mundo e o nosso país estavam por trás de nós, nos apoiando. Eu acho que o que eu aprendi com Mandela foi ser humilde sempre, ser honesto e respeitar as pessoas. Se você não consegue ser feliz consigo mesmo, você não poderá fazer outras pessoas felizes. Então, primeiro, você tem que ser feliz, para depois fazer outras pessoas felizes. Xoliswa é uma das pessoas que pode dizer que conhece bem Nelson Mandela. É ela quem cozinha para Nelson Mandela desde 1992. A cozinheira da família Mandela não se cansa de elogiar o caráter humilde e fraternal do líder africano que tornaram inesquecível o primeiro encontro da cozinheira com o presidente. Eu só conhecia Mandela pela televisão, pelos jornais e rádios. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, então eu não sabia como fazer ele feliz. Então eu disse para mim mesma que o único jeito de eu não errar seria se eu fizesse frango, porque frango é uma carne muito simples, é uma refeição muito leve. Então eu fiz um frango com um molho de laranja, arroz, vegetais e só isso mesmo. E quando o prato veio da mesa de jantar, estava vazio. Foi quando eu disse para mim mesma: consegui. Acordo e digo que eu vou trabalhar, mas é como se eu estivesse em casa. E todas as vezes que você vê Mandela, é como se você visse um pai que está presente para todas as crianças que estão ao seu redor. Ele pode ser um líder lá fora, mas quando ele chega em casa, ele é um pai. É mais do que meu patrão. Os defensores do privilégio do apartheid continuam a sustentar a convicção de que vai surgir uma oportunidade no futuro para que eles possam reativar o aparato de contra-insurgência.
Mandela se retirou da vida pública em junho de 2004, aos 85 anos de idade. Fez uma exceção, no entanto, ao assumir o compromisso de lutar contra outro flagelo humano, a AIDS, a mesma doença que matou o filho dele. Magato Mandela morreu da doença em janeiro de 2005 aos 54 anos. Apesar do crescente número de vítimas, até recentemente poucas figuras públicas da África do Sul ou de outros países africanos reconheciam ou falavam abertamente sobre o fato de a AIDS ter afetado a elas ou mesmo a integrantes de suas famílias. Com Mandela não foi diferente. 4664 é uma campanha vital para ajudar na luta contra uma tragédia de proporção sem precedentes, responsável pela perda de mais vidas do que todas as guerras somadas, fome e inundação. A AIDS já não é apenas uma doença, é uma questão de direitos humanos. Mandela is a human being. Mandela é um ser humano e ele comete erros como um ser humano. Mas a razão pela qual o amamos é porque ele representa a pureza do espírito da liberdade. Isso é um benefício para outros que são menos afortunados do que ele. Esses valores humanos de integridade, honestidade, simplicidade e humildade são o legado mais importante de Mandela. Alguns aspectos dele, até mesmo, quer dizer, nos aspectos mais simples de ele como pessoa, da simplicidade com que ele se vê a si próprio e se ri de si próprio, e da simplicidade com que ele olha a sua relação com os outros, etc. Isso eu presenciei, estou a presenciar. Mas, honestamente, eu penso que há ali coisas tão profundas daquilo que ele é e aquilo que ele significa, que eu não saberia dizer. Não saberia exprimir. Um homem que não era amargo, mesmo que tenha ficado na prisão por décadas, que estava pronto para perdoar. Um homem que acreditava na união das pessoas da África do Sul. O homem que colocou a nação antes da sua própria vida. Um homem que teve que lutar. Uma luta muito complicada e que conseguiu finalmente derrotar o apartheid. O homem que sempre foi claro em suas ideias e na articulação de suas ideias. Clear articulation of his ideas. Mandela transformou-se com seus pensamentos e ações num exemplo da luta contra a injustiça na África e no restante do mundo. Mas o homem que encarna esse líder é também capaz de momentos de simplicidade e bom humor, como nessas imagens que o Nova África reuniu numa homenagem a um homem que, além de conduzir milhões de africanos para um país mais justo, é capaz também de se comover com os mais simples e nunca esquecer de onde veio. É um fato da condição humana que cada um deve, como um meteoro, um mero breve momento no tempo e espaço, voar pela cena humana e abandonar a existência. Mesmo os anos dourados da juventude são efêmeros, que chegam e amanhã não existem mais.